Se eu acredito que algo só pode acontecer de um jeito, eu paro de procurar outros caminhos. Se eu acredito que uma conversa só pode terminar bem se a pessoa reagir de determinada forma, eu simplesmente travo. Eu preciso te fazer uma pergunta. Tu já deixou de resolver um problema porque na tua cabeça só existia uma única forma dele ser resolvido? E eu não tô falando aqui de preguiça, nem de falta de esforço. Eu tô falando daquela situação que tu olha pra um problema e pensa, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Como se todas as portas estivessem fechadas e trancadas às 7 chaves e não existisse mais nenhuma outra saída. E aí, semanas depois, alguém olha pra essa mesma situação por 5 segundinhos e fala, mas meu querido, por que tu não fez isso? E tu fica assim, ó, encarando a pessoa assim, ó, tela azul, porque aquela possibilidade simplesmente não existia dentro da tua cabeça. Eu sei porque já aconteceu comigo. E quando aconteceu, eu nem percebi que o problema não era a situação em si, era a forma como eu tava enxergando ela. E, né, eu recebi meu diagnóstico no final do ano passado e logo depois, em seguida, eu mudei bem rápido. E durante um período, eu precisava morar num lugar provisório. E nessa mesma época, eu tinha que solicitar a minha carteirinha, né, o CIPTEA. Só que tinha um problema. Eu não tinha um contrato de aluguel ainda no meu nome. Aí eu simplesmente concluí o seguinte: é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Só daqui a um ano na minha cabeça. Não existia debate, discussão, nem plano B. Era impossível, ponto final. Até que eu levei isso para terapia. E eu lembro exatamente da minha terapeuta me olhando assim e dizendo: Jéssica, calma aí, minha linda. Tu tá sendo muito rígida. Eu fiquei quase ofendida, na real. Rígida? Como assim rígida? Eu? Rígida? Eu não tava sendo rígida. Eu tava sendo lógica. Eu tava sendo racional. Eu tava sendo realista. Pelo menos era o que eu achava, né? Aí ela me perguntou: Melinda, por acaso tu tem alguma outra conta no teu nome? Eu falei, tenho. Aí ela, uma conta de telefone, talvez? Eu falei, tenho. Ela falou assim, então tenta com a conta do telefone. E eu lembro de pensar, gente, que insanidade tentar isso aí se eu sei que vai dar errado. Porque, né, na minha cabeça, comprovante de residência era aluguel, ou água, ou luz. Fim da lista. Eu já tinha simplesmente decidido isso sem perceber. Só que eu fui lá e tentei o que ela pediu e deu certo. Tu acredita? O problema simplesmente foi resolvido. Um problema que eu já tinha declarado oficialmente que era impossível. E quando eu conto essa história, ela até parece engraçada, né? Só que ela é até um ponto que fica meio desconfortável. Porque aquilo não estava acontecendo ou só acontecia com uma carteirinha. Não. Quem me dera. Aquilo ia acontecendo em vários lugares da minha vida, né? E talvez aconteça na tua também, né? Porque, assim, o custo da rigidez cognitiva quase nunca aparece como rigidez cognitiva. Óbvio que não. Ela aparece com outros nomes. Nos relacionamentos, por exemplo, presta atenção, tu cria uma expectativa muito específica de como uma pessoa deveria, sei lá, demonstrar carinho por você, de como ela deveria responder uma mensagem, de como ela deveria agir quando tá chateada. E quando ela faz diferente, é só isso. Tu simplesmente conclui que ela não se importa com você, que ela não gosta de você, que a relação simplesmente não funciona. Quando talvez exista uma terceira possibilidade aí. Ela só é diferente de você. Uhum. Mas como a tua mente já escreveu um roteiro de como tem que ser, qualquer coisa que saia fora dele parece um erro. No trabalho, isso também acontece, quer ver? Tu acredita que uma tarefa precisa ser feita de um jeito bem específico, que um projeto precisa sair perfeito, que tu precisa entender tudo antes de começar. E aí fica travado. Porque se o único caminho aceitável é o ideal, qualquer obstáculo que aparece vira um motivo pra desistir. Na rotina, isso aparece o tempo todo também, quer ver? Tu decide que agora vai organizar a tua vida. Vai acordar cedo, vai fazer exercício, vai ler, vai se alimentar melhor. Aí na terça-feira dá errado. Pronto. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte.
a semana inteira foi pro lixo. Porque na tua cabeça existiam só duas opções: 100% ou fracasso total. Simples assim. Só que a vida quase nunca funciona assim, né? A maioria das mudanças acontece justamente no meio do caminho, no improviso, desses ajustes, nessas adaptações. Só que a rigidez odeia adaptações. Ela prefere abandonar tudo do que mudar de rota. E até na fé isso pode acontecer, sabia? Fiquei pensativa nisso, porque às vezes a gente cria uma ideia muito específica de como Deus deveria agir, do que ele deveria responder, do tempo que ele deveria levar, da porta que ele deveria abrir. E quando as coisas acontecem de outro jeito, a gente acha que Deus não respondeu, que Deus simplesmente se esqueceu, que ele tá lá quieto, silêncio, tá brabo com a gente. Quando talvez a resposta, sei lá, só tenha vindo por uma porta que a gente não tava vendo. Provavelmente, né? Porque já tinha decidido qual era a porta certa. E isso é uma coisa que eu venho aprendendo aos poucos, aos trancos e barrancos. Que às vezes o sofrimento, ele não vem só do problema. Ele vem desse conflito entre a realidade e o roteiro que a gente escreveu para ela. E o mais engraçado é que essa história não é simplesmente só sobre uma carteirinha. É sobre uma coisa que eu venho percebendo há anos, tá? Se eu acredito que algo só pode acontecer de um jeito, eu paro de procurar outros caminhos. Se eu acredito que uma conversa só pode terminar bem se a pessoa reagir de determinada forma, eu simplesmente travo. Se eu acredito que uma meta só vale a pena se eu conseguir cumprir exatamente como eu planejei, eu desisto. E se eu acredito que existe apenas uma solução, qualquer obstáculo que apareça vira uma montanha gigantesca, porque eu não tô procurando alternativas. O que eu tô procurando, na real, é uma confirmação de que o plano original falhou. E uma das coisas que mais me ajudou nisso tudo foi entender, sim, que a rigidez cognitiva não significa ser uma pessoa difícil, não significa ser teimosa, não. Não significa que existe alguma coisa de errada em você. Muitas vezes é justamente o contrário. O seu cérebro aprendeu que a previsibilidade te dá segurança. E quando algo sai do esquema, ele tenta diminuir essa incerteza. E o problema é que, às vezes, essa tentativa de criar segurança acaba criando, na verdade, uma prisão. Porque a mesma estrutura que te ajuda a organizar o teu mundo também pode te impedir de enxergar outras possibilidades. É louco, né? E isso não acontece só com pessoas neurodivergentes. Muita gente faz isso. Talvez por ansiedade, não sei. Talvez por experiências passadas ruins. Talvez porque cresceu ouvindo que existe um jeito certo e um jeito errado de fazer tudo. Ou talvez porque já tenha quebrado a cara tantas vezes que passou a não confiar mais no que conhece, sabe? Mas o resultado é o mesmo. A pessoa começa a confundir eu não consigo enxergar outra saída com não existe outra saída. E são coisas completamente diferentes. Hoje, eu até tenho uma ferramenta muito simples que eu uso quando eu percebo que eu tô ficando presa dentro dessa única possibilidade. Aí eu imagino, tipo assim, não me julga, tá? Que Sócrates apareceu aqui do meu lado. Porque eles chamam esse questionário de questionamento socrático. Enfim. Ele apareceu do nada, sem ser chamado Sócrates, igual um fiscal de pensamentos. E ele faz uma pergunta extremamente irritante, ele me irrita o tempo todo. Ele fica, tem certeza? Só isso. Tem certeza, minha linda, que esse é o único caminho? Tem certeza que essa pessoa quis dizer isso, minha linda? Tem certeza que essa situação só pode terminar assim? E pior até, ele continua. Quais as evidências que você tem disso? Alguém poderia enxergar isso de outra forma, minha querida? E aí a parte mais importante é, né? Essas perguntas, elas não existem para provar, na real, que tu tá errado, ó. Não, elas existem para verificar se tu tá transformando uma hipótese numa verdade absoluta. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo na história da carteirinha. Eu tinha na minha cabeça uma regra que comprovante de residência só pode ser aluguel, água ou luz. Só que eu nunca tinha parado para ver, que eu nunca tinha verificado isso. Eu simplesmente assumi que isso era verdade e a partir daquela regra inventada, eu criei um problema que nem precisava existir.
Por isso, da próxima vez que tu pensar, meu queridão, minha queridona, não tem como, experimenta acrescentar uma frasezinha aí, só uma. Ou será que eu só não tô enxergando outra possibilidade? Porque, às vezes, a solução não tá escondida, ela tá bem na tua fuça. Acontece que tu tá procurando uma outra porta muito específica. E a que tá na tua fuça aqui, tu tá ignorando. E ignorando todas as outras portas que já estão abertas. E eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis de perceber quando a gente tem rigidez cognitiva. Tu não sente que tá sendo rígido, tu sente que tu tá sendo lógico. Tu sente que tu tá vendo a realidade como ela é. Simples assim, nua e crua. Mas às vezes a realidade, ela é maior do que a versão dela que cabe dentro da nossa cabeça. Faz sentido? E talvez exista alguma área da sua vida hoje que, sei lá, parece completamente travada. Talvez seja um relacionamento, um trabalho, uma decisão. Talvez seja até a sua fé. Ou talvez tu esteja olhando para essa situação e pensando, não tem saída. E eu não vou fingir que toda situação tem uma solução simples não, tá? Não tem, eu sei disso. Mas eu também aprendi que existe uma diferença enorme entre uma situação sem saída e uma situação que eu ainda não encontrei a saída. Porque uma delas é um fato, a outra é só uma possibilidade. E às vezes tudo muda quando tu para de perguntar assim, como eu faço isso acontecer do jeito que eu imaginei? E começa a perguntar assim, que outras possibilidades eu ainda não considerei? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo com uma simples conta de telefone. E talvez possa acontecer com muito mais coisas do que você imagina. É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, não sei o que dizer, são só palavras. Enfim, beijão, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, tchau, tchau.